Gente, agora a parada é o seguinte, a gente vai ter um formato diferente, quem já acompanha nos outros dias sabe como funciona. A gente vai ter um convidado especial e outros convidados que vão fazer perguntas para ele. A gente vai ter uma apresentação inicial e depois vamos seguir nas perguntas. A gente vai tocando numa boa, trocando ideia. Aproveitem, participem do chat, mandem aí o que vocês estão achando, dúvidas, sugestões. Digam de onde vocês estão falando. Quero mandar um abraço também para o pessoal de Portugal que está aí com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, olha só, gente, a gente vai falar agora sobre tendências, né? Uma coisa muito importante. Então, a gente vai conversar com o Mauro Guedes, que é diretor-geral da Shutterstock, que ele vai falar sobre o relatório de tendências criativas da Shutterstock. E depois a gente vai ter, então, todos os convidados que vão conversar com eles. Então, eu já vou chamar aqui para o nosso palco o Mauro Guedes. Mauro, será que você está por aí? Bom dia, estou por aqui. Quero te dizer que eu tenho família também no Vale do Paraíba, São José dos Campos, então realmente a gente vai dominar o espaço aqui nessa parte da manhã. Bom dia. Gostei de saber, Mauro. Bom dia, seja muito bem-vindo. E olha, vou chamar já, aproveitar aqui para a gente apresentar os nossos painelistas que vão fazer as perguntas aí para o Mauro. Então vou chamar para vir falar com a gente aqui o Daniel Monteiro da Prod, o Luiz Fernando Rocco da Rock e a Isabela Alegre da Google Agency. Será que a gente já conseguiu colocar todo mundo aí? Agora estou vendo todo mundo. Daniel, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom dia Arlindo, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, estou animado. Muito bom. Isabela, como você está? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Também estou bem animado, acho que o tema vai render bastante pauta para a gente. Tendência, né? A gente adora falar sobre isso. Só coisas bonitas que o Mauro vai trazer para a gente. Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Arlindo, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco de tendências com todo mundo. Bom, já expliquei a para vocês, então. O Mauro vai ter agora 5 minutos para fazer aí as considerações iniciais e depois a gente volta para os nossos convidados fazerem perguntas para o Mauro. Mauro, é com você. Manda ver. Perfeito. Obrigado, Arlindo. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, com a audiência do Digitalks, com a audiência do Terra. E um prazer maior ainda estar com essa equipe de feras aqui, o Daniel, o Fernando e a Isabela, para esse bate-papo. Bom, nosso tema de hoje são as novas tendências criativas para as marcas, né? E para a gente aquecer essa conversa e começar aí com algumas ideias para que a gente possa compartilhar e fazer perguntas ou respostas, eu quero trazer um trabalho que a gente já até dividiu aqui no Digitalks, que é o nosso relatório de tendências criativas. A gente faz periodicamente esse relatório, tem um grande lançamento anual e a cada trimestre a gente acompanha as novidades e quais são as tendências. E eu queria contar um pouquinho desse relatório para vocês. Primeiro, como ele é feito, e depois, quais são as tendências que se destacaram, né? Quais foram as tendências que a gente percebeu aí que vão estar dominando esse momento, especialmente durante esse ano e daqui para frente. Bom, o relatório, na verdade, ele é uma combinação bastante grande, a gente chama aí quase que gigantesca de dados, né? São bilhões de dados de buscas que acontecem na nossa plataforma, então palavras-chave, e todos os nossos usuários que vão buscando ali conteúdo, eles fazem esse processo de inserir ali essas palavras-chave. E com base nesses dados, a gente tem os insights da nossa equipe de especialista, né? Nós temos uma equipe de especialista de diversas áreas de criação, que combina moda, entretenimento, redes sociais, entre outras coisas, né? Então essa equipe é uma equipe bastante multidisciplinar. E o que a gente faz é mapear quais dessas tendências elas apresentam um crescimento quando comparado com a base anterior, né? Quais dessas buscas apresentam um crescimento quando comparadas com a base anterior. E aí passa por essa análise desse painel aí super especial da equipe da Shutter. E com isso a gente entende o que é que vai crescer, o que vai estar mais presente dentro das campanhas. Um ponto importante para a gente destacar é que como as pessoas que utilizam a nossa plataforma, eles não são apenas publicitários e marqueteiros, é claro que aqui a gente está com foco numa equipe maior nesse sentido, mas também são jornalistas, blogueiros, designers, então a gente tem um escopo bastante grande de profissionais, de mídia social, e isso faz com que a gente consiga prever não somente o que vai acontecer na esfera de criação, mas que a gente também percebe quais são as principais movimentações dentro da nossa sociedade. Então, isso traz
de fato, aí, essa perspectiva. Eu queria destacar uma tendência, e depois a gente vai falar de algumas outras também, mas uma tendência que a gente gosta muito e que está presente, vocês claramente vão identificar essa tendência hoje muito forte em grande parte da comunicação, que é a tendência que a gente chama de identidade sem filtros. Ela é uma tendência que tem um foco grande em diversidade, né? E essa tendência, ela se concentra de uma forma muito clara em imagens que são imagens autênticas, né? Então, o objetivo aqui é destacar a esfera da vida, de uma forma mais abrangente, de uma forma mais real. Então, diferentes raças, identidade de gênero, deficiências, idade, jovens, pessoas mais seniors, tamanhos de corpo, tatuagem, cor de cabelo, e assim a gente cobre todo o espectro de beleza que existe dentro do mundo. A beleza, ela não é mais uma coisa convencional, como era antes, né? Eu sempre gosto muito de trazer a família Doriana, né? Que era aquela família feliz, que tinha o pai, a mãe, predominante de pessoas brancas. Então não é mais esse tipo de comunicação ou esse tipo de abordagem, né? A beleza, ela deixou de ser convencional e ela pode romper qualquer limite de estereótipo, né? E a beleza, ela está a todo momento, né? Um corpo super tatuado, ele é muito bonito, né? Um cabelo crespo, ele é muito bonito e ele tem o seu espaço. Então essa é uma tendência que a gente gosta muito e que a gente vê muito forte sendo aplicada e deve continuar um pouquinho mais para frente, né? A gente vai depois, acho que no bate-papo, eu trago também algumas outras tendências com vocês, mas essa é uma que a gente queria destacar. Outras coisas que se desdobram, especialmente dessa questão de autenticidade, né, o quanto essa imagem é autêntica, é a questão do UGC, que é User Generated Content. Então, esse conteúdo gerado pelo usuário, que começou já há muito tempo. Se a gente um exemplo característico disso são as videocassetadas do Faustão, né? Todo aquele conteúdo que é o próprio usuário que cria e traz aquela realidade e aquela diversão. O que a gente começa a perceber agora, especialmente com a explosão do TikTok e outras mídias sociais, é que esse tipo de conteúdo que ele é gerado e muito utilizado em mídia social, ele passa a ter espaço em outros canais de comunicação. Então a gente vai começar a ver isso muito mais forte, já vê e vai começar a ver cada vez mais forte na publicidade, né? Não tem tanto filtro, não tem tanta edição, ele é divertido, ele é real, e eu me identifico com aquilo. É um conteúdo que fala comigo porque ele é o conteúdo que toca no meu dia a dia. Eu poderia ter produzido aquilo, né? Então ele realmente fala comigo de forma direta. Então esse é um ponto também que a gente traz com relação a imagens autênticas, UGC. Uma outra tendência que a gente vê dentro dessa questão de imagem autêntica é a utilização de imagens editoriais, né? Imagens que normalmente elas eram usadas apenas para uma conotação de jornalística, né? De informação, mas pelo fato dela ser tão autêntica, ela já começa a ser utilizada em publicidade também. E a gente traz algumas soluções para que essas imagens possam ser utilizadas dentro da publicidade, né? Algumas imagens aí, especialmente de vacinação, que a gente vê que é um assunto muito forte do momento. Então, algumas empresas farmacêuticas querendo usar esse tipo de conteúdo, que em teoria era um conteúdo apenas editorial, mas que agora pode ser utilizado também em comunicação, né? Nós tivemos uma série de protestos que trouxeram um pouco dessa realidade também de poder utilizar essas imagens, que são imagens de rua, em imagens de comunicação. Eu estou vendo que está todo mundo de volta aqui, deixa eu só fazer um checkpoint aqui, se eu ainda tenho mais tempo ou se nós vamos passar para as perguntas. Já vamos passar para as perguntas, Mauro. Joia. Então tá bom. Então, ok, perfeito. Olha, eu vou pular a ordem que está na minha tela para ser cavalheiro e convidar a dama para fazer a primeira pergunta. Eu vou pedir para a Isabela, por favor, começar as questões da Figo. Olá, bom dia, meu nome é Isabela, sou da Gogô, todo mundo me viu.
O meu primeiro questionamento, na verdade, ele veio exatamente sobre o que o Mauro falou, né, da tendência das fotos sem filtro. E o que eu queria perguntar é que, assim, hoje em dia existe uma lei na França que obriga todas as imagens modificadas digitalmente ter legenda, né? Eu acredito que isso foi realmente uma pressão, anseio, parte da sociedade, por diversidade, principalmente pela imperfeição, que você estava falando, do cabelo, da tatuagem, ou da imperfeição da pele, ou tudo isso. Alguns bancos já começaram a priorizar esse tipo de imagem, no caso, eu queria saber qual o posicionamento de vocês em relação a esse assunto. Perfeito. Bem, eu acho que esse é um tema bastante interessante. Obrigado por trazer a pergunta. Eu acho que a reflexão ela é válida. E como é que a gente se posiciona, né? Na verdade, nós somos um dos maiores marketplaces de imagens do mundo. E o que a gente quer fazer é dar voz e representatividade para todos, né? Esse é o nosso objetivo. Nós temos contribuidores presentes no mundo inteiro, contribuidores que muitas vezes trazem imagens tão autênticas que são imagens da própria família. Nós temos fotógrafos que criaram aí uma história de vida dos filhos, que foram fotografando os filhos desde pequeno, e aí eles passam a ter, ao longo dos anos, essa criança que vai crescendo, que pode ser utilizada aí em diversos momentos ou em diversas peças de comunicação. Então, o que a gente quer fazer, de fato, é trazer essa possibilidade. E não é necessariamente banir algo, né? Por ser o maior marketplace, o que a gente quer fazer é dar espaço. Mas é claro que as fotos, as imagens, o conteúdo que traz mais diversidade e representatividade é o que a gente quer que tenha um maior crescimento na nossa biblioteca. Então, quanto mais a gente consegue ampliar esse leque de escolha entre as agências por imagens autênticas, mostrando essa beleza desse jeito que não é tão convencional que a gente falou, do jeito que as pessoas são, é o que a gente busca, né? E isso é o que a gente espera também, de um lado, das agências, né? Que cada vez mais as agências comecem a utilizar esse conteúdo, comecem a liderar essas causas, as marcas, obviamente, também liderem essa direção, porque isso vai fazer com que esse conteúdo fique mais rico, com que esse conteúdo fique mais presente, né? Então, claro que o uso da fotografia autêntica já vinha crescendo muito mais, e em 2020 ele acelerou ainda mais em 2021, e não é à toa que ele apareceu aí como um dos das nossas tendências principais. E o que a gente espera é que cada vez mais essa linha de comunicação seja utilizada. Que legal. É isso aí. Obrigada. Muito bom. Vou passar agora a palavra para o Daniel fazer a pergunta aí para o Mauro. Daniel, contigo. Opa, beleza. Obrigado, Armindo. Vamos lá, Mauro. Na verdade, queria resgatar um pouquinho o teu comentário sobre, inclusive, conteúdo editorial. Fotos de verdade e conteúdo editorial, né? E puxar um pouco para um case que, inclusive, é de vocês, a gente esteve conversando um pouquinho antes desse evento e tal, falando do case da GSK Vive. A gente aqui na Prod, somos uma agência digital e a gente tem um super foco em indústria farmacêutica, né? E é uma dificuldade na indústria farmacêutica, por conta de uma série de compliance, etc., o uso de imagens, o uso de fotos e tal. E aí vocês mostraram para a gente um case que vocês construíram com a GSK Vive, a gente achou bastante legal e tal. Eu queria entender um pouquinho de onde surge essa ideia, assim. Só para falar do case, o case fala de fotos, né, de pessoas que querem mostrar o cotidiano de quem vive com HIV, né? Não é uma coisa muito fácil, é uma coisa complexa, né, você associar imagens ainda numa sociedade bem delicada, bem complicada, e que não entende bem todo esse processo de como lidar com essa doença e com tantas outras, né? Não só isso, mas com tantas outras. E aí queria ouvir um pouco de você, assim, como é que foi esse projeto, da onde veio a ideia, se isso realmente é uma demanda das indústrias farmacêuticas, e linkar isso com essa tendência do conteúdo editorial, ou seja, precisamos retratar mais verdade e mais fotos de verdade. Como vocês estão lidando com isso, trazendo isso aí? Perfeito. Esse projeto é um projeto super especial. Obrigado por trazer essa pergunta, né? E o nosso time, especialmente, ficou muito animado quando teve a possibilidade quando a Vive compartilhou com a gente a necessidade de imagens que ajudassem
acabar um pouco com esse estigma de quem tem HIV. Então, é um projeto super lindo, né? E o que a gente buscava, o que esse projeto buscava é a verdade que são pessoas vivendo vidas normais, né? Não é porque tem HIV que essa pessoa não vive uma vida normal. Então, o projeto tinha muito desse olhar, de mostrar que são pessoas ativas, como qualquer outra pessoa, e que não existe mais essa percepção ultrapassada de que você tem HIV, você é uma pessoa diferente, né? Então a gente uniu aí todos esses elementos que nós temos para mostrar a vida real dessas pessoas. A gente foi para a casa dessas pessoas para retratar o dia a dia delas, né? E ele funcionou de uma forma global, que essa é uma das soluções que nós temos, né? Então nós pudemos captar aí pessoas na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, mostrando aí essa realidade em diferentes regiões. Então, esses talentos que nós temos, ou os contribuidores que nós temos, que produziram esse conteúdo, são contribuidores diferentes, mas todos eles receberam o mesmo briefing para que aquilo tivesse uma linguagem única, né? E o resultado foi excelente, né? Então, imagens autênticas, mostrando aí esse dia a dia do que acontecia em Londres, em Lisboa, em Montevidéu, mostrando muita coesão nesse processo de comunicação e no dia a dia das pessoas, mostrando que independente de você ter aquela enfermidade e viver em regiões diferentes, você tem uma vida normal de acordo com o dia a dia de cada uma daquela realidade, né? E o resultado saiu uma coleção incrível, são fotos lindas, depois a gente pode compartilhar o link com vocês, ou mesmo se vocês forem, quem está nos ouvindo, for no Google e fizer aí um VIIV, vocês vão encontrar o conteúdo, o filme sobre esse projeto, vale a pena dar uma olhadinha, né? E o intuito, de fato, foi disponibilizar essas imagens para que outras empresas também pudessem usar isso em sua comunicação, né? E assim a sociedade pode entender de uma forma mais fiel qual que é o cotidiano de quem tem HIV hoje. Então, esse é um pouco do projeto. Respondendo à tua pergunta com relação ao uso editorial e ao uso sensível, porque, obviamente, quando você tem uma doença e você vai comunicar aquilo, você precisa de uma licença específica. Esse é um projeto que, obviamente, como ele foi desenvolvido, todas essas autorizações elas já foram disponibilizadas no momento em que se combinou com cada uma das pessoas que fariam parte daquilo. Mas a gente tem outras soluções também, quando é uma imagem editorial, o que pode e o que não pode ser utilizado por se tratar de uso sensível, né? Então, esse é, de fato, um tema importante. Então, você vai dizer que uma pessoa vai falar de uma doença específica, aquela pessoa precisa concordar que você está falando sobre aquela doença, né? Isso envolve política, tabagismo também, então alguns cuidados que precisam ser tomados aí no momento de utilização de conteúdo. Fernando, muito bom, seja bem-vindo aí com a sua pergunta, pode mandar ver. Obrigado, Armando. A gente tem vivido uma época digital onde tudo tem resultados que a gente consegue medir de uma maneira rápida, né? Antigamente, a gente fazia uma campanha publicitária onde se definisse uma persona que a gente achava que era a persona que ia ser daquela empresa, que ia vender mais ou que ia engajar com a marca, soltava na nota V aberta e torcia para dar resultado. Depois, até o Pay TV entrou, a gente conseguiu segmentar um pouco mais. Hoje em dia, a gente tem inúmeras personas. A gente não tem mais uma persona que é a mulher, mãe de 2 filhos, que é dona de casa, e aquela persona bem estereotipada de antigamente. E o que eu quero falar agora é, se eu tenho várias personas e hoje eu tenho uma tendência muito grande de personalização de conteúdo, como que a gente vai adequar essa velocidade de criação de conteúdo sem abrir câmera, fazer persona, tudo isso, para a velocidade que o usuário quer de conteúdo perto dele, como você falou, por exemplo, no User Generated Content? Perfeito. Bom, eu estou com o meu vizinho fazendo uma reforminha aqui atrás, então eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho de furadeira, mas sou eu. Isso são coisas reais aí da pandemia. Espero que não atrapalhe muito. Mas, de fato, a gente tem um desafio muito grande, né, com essa questão de quantidade de conteúdo a ser gerado para as diversas plataformas, website, campanhas digitais,
as comunicações de mídia impressa e essa possibilidade de falar especificamente com um target, né, que o digital ele trouxe isso. Então eu consigo falar especificamente com aquele target e eu preciso trazer um conteúdo que tenha essa aderência para aquele target, mas minha estrutura criativa ela não mudou. Dentro da agência eu tenho a mesma estrutura de art buyers, de criativos, eu não tenho mais pessoas para necessariamente produzir essa quantidade de conteúdo que é necessário, né? E a ideia principal aqui, a gente vem trabalhando muito nessa direção, é buscar automatizar ou terceirizar processos que muitas vezes tomam tempo e não são tão efetivos, né? E especialmente a parte de automatizar e usar a tecnologia ao nosso favor é o que a gente deve desenvolver cada vez mais, e a Shutter tem esse olhar, e a gente já vem trazendo algumas soluções, vou comentar um pouquinho com vocês, mas essa é a nossa visão de futuro, né? Quase que o processo hoje de mapear qual é o target, de entregar essa comunicação de uma mídia programática para ele já acontece de uma forma tão automatizada. Como é que eu trago isso para o processo de criação? Como eu uso toda essa inteligência artificial para oferecer conteúdo que faça sentido para aquela audiência específica, né? Então, quais são os conteúdos visuais que essa inteligência artificial vai ajudar o meu time de criação a fazer mais peças, a produzir mais conteúdo que tenha um resultado melhor dentro daquela minha audiência. Então, a ideia, obviamente, ela é essa, poder automatizar e terceirizar esses processos para que ele seja mais rápido, para que ele seja mais eficiente. Então, isso passa, por exemplo, de coisas básicas, que eu tenho hoje, dentro de casa, um Media Manager, eu tenho uma solução onde eu trago todos os meus conteúdos, não só o conteúdo do banco, mas o conteúdo de campanhas antigas que eu já criei, o conteúdo proprietário que eu tenho, e eu começo a criar aquele banco, e dentro dessa solução, eu tenho todas as minhas imagens tagueadas com palavras-chave, e eu começo a usar essa inteligência para dizer, isso já performou numa campanha anterior, esse tipo de imagem é parecida com esse tipo de imagem que pode ter um resultado melhor, quantas vezes essa imagem já foi utilizada. Então, alguma forma de que os próprios criativos já vão começar a receber indicações de que tipo de conteúdo usar, indicações de troca de conteúdo, essa campanha não está funcionando tão bem, que conteúdo visual eu posso substituir para dentro dessa campanha e como eu colaboro dentro desse processo com as demais áreas em tempo real, né, com as outras pessoas que estão participando nesse processo. E é isso, usar a tecnologia para fazer ajuste de rota e trabalhar com as diversas soluções de conteúdo existentes, que podem ser foto, pode ser vídeo, pode ser música, e entender como é que eu crio essa campanha de uma forma mais rápida, né? Então, esse é um pouco do que nós temos buscado trazer como solução e da nossa visão de futuro, né? Mesmo como plataforma, a gente sempre foi muito conhecido como um banco de imagem, e o que a gente quer ser é uma plataforma criativa que vai poder trazer todo esse tipo de solução para os nossos usuários. Bom, gente, é o seguinte, a gente conseguiu mais um tempinho aqui para perguntas e respostas mais rápidas. Então, vou fazer uma segunda rodada antes da gente ir para as nossas considerações finais. Isabela, contigo. Acho que eu não... acho que deu certo. Como você disse na minha primeira pergunta, né, que as agências busquem mais essas imagens e tal, eu acho isso bem interessante e já tinha tudo a ver com a pergunta que eu ia fazer agora, na verdade. Eu acredito muito que a publicidade estereotipada, né, ela sempre existiu, e eu acho que culpa disso muito também é das agências que a gente... pela imagem que a gente usa, mas acredito que a gente também seja a solução, né, desse problema. Que nem aqui na Google a gente sempre se pergunta que cultura que a gente vai promover para uma campanha, tipo, como que a gente pode estimular novas preferências. E eu como designer,
sou quem usa as imagens e faz essa busca, eu tenho dois questionamentos. O primeiro é, tipo, qual é a visão dos bancos em relação a isso? Tipo, quanto mais vocês querem fazer, né, que eu acho que meio que você já respondeu. E a minha segunda pergunta é assim, quando a gente usa os bancos de imagem, a gente faz uma busca, por exemplo, igual você falou, da família feliz, por exemplo. E quando a gente faz essa busca, ainda aparece pouca diversidade nas imagens. Quando a gente digita lá, família feliz, aparece pouca essa diversidade. A maioria das imagens são bem estereotipadas. Eu queria saber, assim, a partir de vocês, qual é a ideia que vocês têm para mudança de relação a essa busca? Quando a gente busca essa imagem, o que vocês esperam para frente para a gente ter essa diversidade nessa busca simples, assim? Só tirando do mudo aqui, porque o barulho ficou um pouquinho mais alto. A gente, na verdade, tem aí alguns caminhos, né? Eu acho que o primeiro, sempre que você tiver alguma dificuldade de buscar conteúdo, entre em contato com a gente tem uma equipe de pesquisa que pode ajudar a refinar um pouco mais dentro dessa busca de palavra-chave e trazer uma diversidade maior desse conteúdo que você está buscando. Eu acho que não quero dizer que não exista essa restrição, existe, eu vou tocar esse ponto, eu acho que a gente tem que trazer um conteúdo mais diverso, mas existe algum tipo de solução já de imediata, que é utilizar esse apoio do time de pesquisa para encontrar imagens especiais, ou mesmo dentro de uma coleção que a gente chama de offset, que é uma coleção mais autêntica, que tem um tipo de imagem que pode atender à sua demanda. Então, esse é um ponto de curto prazo. De médio e longo prazo, o que a gente tem buscado é trazer aí algumas iniciativas no sentido de estimular a produção de conteúdo para justamente preencher essas lacunas de representatividade. Então, a gente tem um programa global, e ele inclui o Brasil, e esse programa ele se chama The Create Fund, que são bolsas para criadores, para eles trabalharem em determinados temas, né? E aí, um dos temas, por exemplo, que a gente está trabalhando agora é com uma organização que chama It Gets Better, para a geração de conteúdo LGBTQIA+. Então, essa é uma das iniciativas que a gente está trabalhando nesse momento, né? E a gente fez, antes de lançar, obviamente, essa campanha, a gente fez uma pesquisa junto à comunidade para entender que tipo de conteúdo ou que tipo de imagens seriam autênticas para essa comunidade específica, né? O que eles gostariam de ver e como eles gostariam de ser representados dentro desse contexto, né? Então a gente lançou essa campanha, inclusive ela está aberta até o dia 3 de setembro, ela ainda está aberta, quem quiser se inscrever pode fazer essa inscrição. Esse programa não tem um olhar só para esse tema, mas também para outros temas. A gente já fez campanha incentivando criadores seniors, conteúdo sobre doenças invisíveis, né? Então a gente viu o exemplo aí de HIV, causas ambientais, creators femininos e não binários. Então a gente busca, de fato, apoiar e trabalhar nessa direção. Muito obrigada. Muito bom, Daniel, contigo agora. Então, vamos lá. O outro ponto que eu tinha separado, né, eu curto muito esse papo todo da diversidade, das fotos sem filtros, mas me chamou a atenção no estudo de vocês, no relatório, que nas fotos está muito claro para a gente que é foto de mundo real, a diversidade, foto sem filtro, né? Tem alguns cases de campanhas muito bacanas com imagens que vocês usaram de mostrando as pessoas usando os produtos das marcas. Isso se alinha muito à tendência atual de marcas trazerem vida real, né, para o mundo dela, para aproximar o consumidor e para ser autêntico, enfim, todo esse papo de identificação e assim vai. Mas lá nos vídeos, né, quando eu fui para a sessão de vídeos e dar uma olhada, me chamou um pouco a atenção de uma tendência de vídeos. Tem lá uma tendência de vídeos da natureza, etc. Isso me parece ok, até pelo momento pandêmico, né? Afinal, o relatório foi feito em 2020 já foi um momento de pandemia e tal, mas também me chamou muita atenção dos vídeos do mundo da fantasia extravagante, assim, né? De sair para um totalmente da realidade e ir para uma imagem, para uma representação de imagem completamente fora disso. Vocês conseguem fazer alguma interpretação? Você no começo comentou que não é só uma questão de publicidade, né? Existem muitos tipos de vídeos, outras pessoas
de perspectiva, como a gente chamou a atenção. Assim, se de um lado a gente quer muita verdade na sociedade, do outro a tendência da imagem é absolutamente extravagante, absolutamente fantasiosa. Como é que vocês comentam isso? Como é que vocês interpretaram essa dicotomia, assim, essa diferenciação? Perfeito. Não, excelente pergunta. Na verdade, o que a gente enxerga é que cada vez mais o mundo ele é diverso, né? E existe espaço para tudo e para todos, né? Então, nem sempre todas as tendências elas apontam para uma mesma direção, né? Tem, como a gente comentou aí, diversos movimentos que acontecem ao mesmo tempo, né? Então, a pandemia ela trouxe uma série de tendências que apontaram para uma mesma direção, e essa é uma tendência que ela resultou da pandemia de alguma forma, mas numa direção talvez um pouquinho diferente, né? A gente sabe que a gente está cansado aí desses modelos de perfeição e que a gente quer celebrar a beleza do jeito que ela é, né? Então, isso a gente já conversou aqui de forma exaustiva, mas a fantasia, ela também vive um momento importante, né? Ela traz esse momento de fuga, né? De você poder fugir um pouco de toda essa pressão que a pandemia te colocou e te levar para um local diferente, te levar para um lugar que você sai desse teu momento aí de quarentena e você se coloca num outro local. Então, eu acho que essa tendência, ela traz muito desse momento, né, de você poder fugir um pouco dessa situação que você vive e também de algumas das restrições que aconteceram de poder abrir câmera, né? Nesse processo todo de você ter algumas restrições de fazer shooting com modelos e tudo mais. Então, esse processo de criar conteúdos em estúdio e trazer esse conteúdo diferente também foi uma solução. Então, eu te responderia dessa forma, né? Tem essa questão das tendências, elas muitas vezes divergirem, dessa questão de fuga da pandemia e também dessa possibilidade aí de novas tecnologias, de fazer novas soluções com base nas restrições que a pandemia colocou. E para a gente encerrar essa rodada de perguntas, vou chamar o Fernando. Fernando, contigo. Obrigado. A minha pergunta é mais ligada a essa dificuldade de criação de conteúdo, né? A digitalização ela trouxe uma democratização muito grande da produção de conteúdo. Então, hoje a gente tem estourado aí redes sociais que usam o próprio conteúdo do usuário para entreter outros usuários, enfim, tudo isso. Então, partindo desse pressuposto, a Shutter ela pensa numa parte de democratização desse conteúdo, onde qualquer usuário pode ter um espaço lá e aproveitar também esse boom de que todo mundo quer criar conteúdo, quer gerar conteúdo e ter talvez ali um filtro ou alguma coisa do lado de vocês, mas a gente conseguir usar conteúdos não por profissionais, mas por usuários do mundo real mesmo também. Bacana, deixa eu tirar do mudo aqui. Perfeito. Sem dúvida nenhuma, o que a gente quer é sempre manter essa comunicação aberta com vocês e a gente sabe dessa necessidade, a gente já falou, né, dessa necessidade de ter mais conteúdo, de escala de conteúdo e essas campanhas elas sempre buscam atingir um público determinado. E ter esse entendimento de qual é a necessidade da marca, né? Se ela quer criar awareness, se ela quer construir um posicionamento e, é claro, no final do dia gerar negócio, porque a gente sabe que isso é sempre resultado. E dentro desse desafio, trazer essa personalização. Então, o que a gente precisa entender, sempre busca como direção é a escala, como é que a gente cria essa escala para trazer, para entregar essas soluções, seja através de um conteúdo que já é existente, a gente pincelou um pouco disso, né, entre soluções tecnológicas, como é que a gente traz e agrupa esses conteúdos já existentes, como a gente traz conteúdos novos, como a gente tem um time de criação interagindo nesse sentido, ou mesmo trazendo soluções de produção, né? Esse exemplo que a gente falou da Viv foi um exemplo onde a gente trouxe uma produção que foi uma produção global. Então, vamos pensar numa marca de protetor solar que precisa gerar conteúdo, mas ela quer retratar o sul do Brasil, ela quer retratar o sudeste, ela quer retratar o nordeste. São praias diferentes, tons de pele diferentes, tipos de produtos diferentes.
Se eu for fazer um processo tradicional, eu vou viajar uma equipe de produção para cada um desses lugares, né? Como é que eu uso a estrutura local e contribuidores locais para gerar esse conteúdo, né? Então, são essas soluções que a gente pode entregar dentro da Shutterstock, de trazer escala e de desafiar esses modelos tradicionais onde eu tinha que levar times de produção. Não, hoje a tecnologia me permite fornecer um briefing e ter fotógrafos e videógrafos espalhados pelo Brasil, em lugares diferentes do mundo, e entregar a mesma identidade e guideline de marca dentro do perfil de pele do Sul, dentro do perfil de pele do Nordeste, com a praia do Sul e com a praia do Nordeste com custo mais baixo, né? Então, esses são um pouco das soluções e dos desafios que a gente busca trazer com tecnologia. Gente, papo incrível. Infelizmente, todo papo é bom. A hora que tá terminando, a gente fica com aquele gostinho de quero mais, né? Bom, eu vou pedir para os nossos convidados um minutinho de considerações finais. Aproveito para mandar o recado aí dos contatos para o pessoal que quiser conhecer mais. Isabela, eu vou começar contigo. Eu queria agradecer o Mauro, queria agradecer o Daniel Fernando, o Digitalks pelo papo. Obrigada. A Gogô também por me proporcionar essa possibilidade. E obrigada a todos pelo tempo aí. Muito bom, Daniel. Suas considerações finais, por favor. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer, né, obviamente, Mauro, excelente. Achei os tópicos e a sua abordagem toda muito legal, assim. Já éramos encantados com a Shutter, ficamos ainda mais. Fernando, obrigado. Isabela, obrigado, Digitalks. Aqui na Prod, como eu comentei, nós somos uma agência digital, a gente trabalha muito com hoje 80%, 90% do nosso portfólio é de indústria farmacêutica, então a gente tem uma forte ligação aí com bancos de imagem, com a Shutter, para a gente conseguir realmente extrair e vencer todos os nossos desafios, mas a gente faz isso muito bem, 13 anos de vida, hoje inclusive é aniversário aqui de comemoração da empresa aqui de 13 anos de fundação. Estamos felizes e mais uma vez, obrigado, tá bom? Valeu. Muito bom, parabéns aí para a Prod pelos 3 anos. Fernando, suas considerações. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer. A Rock, ela faz parte da S4 Capital, né, da Media.Monks agora, e a nossa missão é transformar a publicidade no mundo. E eu acredito muito que a personalização, sou cliente Shutterstock, vai ajudar a gente a transformar essa publicidade, transformá-la para um jeito mais digital. Muito bom. Mauro, se eu entendi bem de tudo que você falou, vocês estão muito afins de trabalhar próximo dos designers, dos creators, das pessoas que constroem imagem. Então, se as pessoas quiserem mais informações ou quiserem, de repente, um atendimento um pouco mais especializado, podem colar em vocês, que vocês estão afim de trabalhar lado a lado, é isso mesmo? Isso mesmo, colhem na gente, se vocês já utilizam a nossa plataforma, entrem em contato, o feedback de vocês é muito importante, a gente quer ouvir cada vez mais das necessidades de conteúdo para poder criar soluções que tragam esse conteúdo mais abrangente. Então, realmente, vou reforçar o teu termo, colhem na gente e agradecer esse time de feras que está aqui. Então, muito obrigado, Daniel, Luiz, Isabela. Daniel, parabéns pelo aniversário de empresa. E Armindo, prazer estar com vocês aqui, Digitalks Terra. Então, muito obrigado por esse bate-papo e por essa manhã tão gostosa. Muito bom, eu agradeço a todos os nossos painelistas pelo excelente painel.